De Howard Phillips Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Thurston, de Boston. De tais seres ou potestades superiores, pode ser concebida uma sobrevivência de um período fantasticamente remoto onde a consciência se manifestava, talvez em vultos e formas desde então repelidos pela maré montante da humanidade, formas das quais apenas a poesia e a lenda captaram uma memória fugaz e a chamaram deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e espécies. Algernon Blackwood. Capítulo 1. O horror de argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a mares tenebrosos de infinidade. E não estávamos destinados a chegar longe. As ciências, cada uma puxando para seu lado, nos causaram poucos danos até agora. Mas algum dia a junção das peças do conhecimento disperso descortinará visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela, que só nos restará enlouquecer com a revelação ou fugir da iluminação mortal para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas. Os teosofistas imaginaram o admirável esplendor do ciclo cósmico no qual o nosso mundo e a raça humana são incidentes transitórios. Eles sugeriram estranhos remanescentes com termos que congelariam o sangue se não fossem mascarados por um suave otimismo. Mas não foi deles que me chegou o especial vislumbre de eras ancestrais proibidas, que me arrepia ao lembrar e me enlouquece nos sonhos. Esse vislumbre, como todos os pavorosos vislumbres da verdade, revelou-se de uma hora para outra, com a junção acidental de peças separadas, e nesse caso, uma velha notícia de jornal e as anotações de um professor já falecido. Bem, eu espero que ninguém mais junte essas peças. E se eu viver, jamais ajuntarei deliberadamente um elo a tão odiosa cadeia, com certeza. Eu imagino que o professor também pretendia guardar silêncio sobre a parte que sabia, e que teria destruído suas anotações se a morte súbita não o tivesse colhido. O meu contato com o assunto começou no inverno de 1926 para 1927, com a morte do meu tio-avô George Gamel Angel, professor emérito de línguas semíticas da Universidade Brown, de Providence, da Rhode Island. O professor Angel era muitíssimo conhecido como uma autoridade em inscrições antigas e costumava ser consultado por curadores de museus importantes, de forma que muitos se lembrarão do seu falecimento aos 92 anos de idade. No meio local, o interesse
foi intensificado pela obscuridade da causa da sua morte. O professor fora atingido quando voltava do barco de Newport, caindo de repente, segundo testemunhas, depois de receber um encontrão de um homem com ar de marinheiro que saiu de uma das vielas tenebrosas da ladeira íngreme que servia de atalho até o cais, do cais até a casa do falecido, na William Street. Os médicos não conseguiram detectar nenhuma doença visível e concluíram, depois de um debate confuso, que o fim se devera a alguma obscura lesão cardíaca provocada pela subida apressada de uma ladeira tão íngreme por um homem tão idoso. Na ocasião, não tive por que discordar dessa conclusão, mas ultimamente eu me sinto inclinado a estranhar. E mais do que estranhar, na qualidade de herdeiro e executor testamentário do meu tio-avô, pois ele morreu viúvo e sem filhos, teria de examinar os seus papéis com certa meticulosidade. E, para esse fim, transferi todas as suas pastas e arquivos para minha moradia em Boston. Boa parte do material que eu correlacionei será no futuro publicada pela Sociedade Arqueológica Americana. Mas havia uma caixa que me intrigou sobremaneira e não quis expô-la a outras vistas. Ela estava trancada, sabe? E não consegui encontrar a chave. Até que me ocorreu olhar a argola de chaves que o professor trazia sempre no bolso. Consegui então abri-la, mas ao fazê-la, deparei-me com um obstáculo maior e ainda mais protegido, pois qual poderia ser o significado do estranho baixo relevo de argila e os apontamentos, a atmosfera e as sugestões de seus motivos estavam longe de ser modernas, porém, pois não divagações e recortes de jornais desconexos que eu encontrei. Teria o meu tio, em seus últimos anos, se transformado em um crédulo das mais levianas imposturas? Resolvi então procurar o excêntrico escultor responsável por aquela aparente perturbação da paz de espírito de um velho. O baixo relevo era um retângulo tosco, com menos de 1 polegada de espessura e cerca de 5 ou 6 polegadas de área. E de origem, ao que tudo indica, moderna. Obstante as excentricidades de cubismo e futurismo serem muitas e alucinadas, elas não reproduzem a miúde aquela regularidade críptica que emerge dos documentos pré-históricos. O grosso daqueles desenhos com certeza parecia ser algum tipo de escrita, conquanto a minha memória, embora familiarizada com os papéis e as coleções do meu tio, não conseguiu de maneira alguma identificar aquele tipo particular, ou mesmo inferir suas filiações remotas. Ao alto desses aparentes hieróglifos havia uma figura, com a finalidade cuja forma só poderia ter sido concebida por uma fantasia mórbida. Se digo que minha imaginação, um tanto extravagante, forjou imagens simultâneas de um polvo, um dragão e uma caricatura humana. Era exatamente isso, mais ou menos um polvo, um dragão e uma caricatura humana. Não estarei sendo infiel ao espírito da coisa, embora fosse muito mais que isso. Uma cabeça carnuda e tentaculada, evidentemente decorativa. Embora o seu estilo impressionista prejudicasse a formação de uma ideia muito precisa da natureza, parecia uma espécie de monstro ou um símbolo representando um monstro.
coroava um corpo grotesco, coberto de escamas, com asas rudimentares. Mas era o contorno geral do conjunto que tornava a coisa mais aterrorizante. Por trás da figura havia uma vaga sugestão de uma paisagem arquitetônica ciclópica, exceto por uma pilha de recortes da imprensa. Os textos que acompanhavam essa extravagância eram obra recente da mão do professor Angel, em Belleville Street, 121, Nova Orleans, em 1908. AAS, as notas sobre o mesmo, e o professor Webb Act. Bom, os outros papéis manuscritos eram todas anotações breves. Alguns desses relatos de sonhos bizarros de diversas pessoas, outros sem a menor pretensão a um estilo literário. E o que parecia ser um documento principal se intitulava O Culto de Cthulhu, em caracteres cuidadosamente grafados para evitar a leitura incorreta de uma palavra tão invulgar. O manuscrito estava dividido em duas sessões. A primeira, intitulada 1925, Sonho e Obra do Sonho de H.A. Wilcox, na Thomas Street 7, em Providence. E o segundo, a narrativa do inspetor John Legrasse, em citações de livros e revistas teosóficas, especialmente de Atlantis and Lost Lemuria, de W. Scott Elliot, e o resto, comentários sobre antigas sociedades secretas e cultos proibidos, com indicações de passagens de livros de referência de antropologia e mitologia, como a Golden Broad, e morava no edifício Fleur de Lis, perto daquela instituição. Wilcox era um jovem precoce, de gênio conhecido, mas grande excentricidade, de Fraser e Wishcote, em Western Europe, da senhora Murray. Bom, a maior parte dos recortes aludia a doenças mentais excêntricas e surtos de loucura ou mania coletiva na primavera de 1925. Primeira metade do manuscrito principal relatava uma história muito estranha. Ao que parece, em 1º de março de 1925, um jovem magro e soturno de aspecto neurótico e exaltado tinha procurado o professor Angel, levando um curioso baixo relevo de argila, ainda muito fresco e úmido. E o seu cartão trazia o nome de Henry Anthony Wilcox, e o meu tio o identificara como um filho mais jovem, de uma excelente família que ele conhecia de longe. O jovem era estudante de escultura na escola de desenho de Rhode Island. E desde a infância ele chamava a atenção pelas histórias bizarras e os sonhos curiosos que tinha o hábito de relatar. Ele se considerava psiquicamente hipersensível, visto que o Fisna. Mas para o povo pacato da cidade, antiga cidade comercial, ele não passava de um esquisitão. Sem nunca se misturar muito com a própria gente, ele foi perdendo aos poucos a visibilidade social, e agora só era conhecido de um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Mesmo o Clube de Artes de Providence, zeloso de seu conservadorismo, o considerava um caso sem esperança. E por ocasião da visita, dizia o manuscrito do professor, o escultor de repente pediu a ajuda dos conhecimentos arqueológicos do seu anfitrião para identificar os hieróglifos dos baixo relevo. Ele falava de maneira calma, sonhadora, sugerindo uma simpatia afetada e distante, sabe?
E o meu tio foi um tanto até ríspido na resposta, pois a condição claramente recente da tabuleta indicava afinidade com qualquer coisa, menos com arqueologia. Bom, a réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio bastante para ele recordar-se dela e registrá-la tal qual, teve um feitio poético que deve ter marcado toda a conversa, e que mais tarde descobri se tratar de uma forte característica sua. Ele disse: "É novo de fato, noite passada, em meio a um giro, ou a jardinada Babilônia." Foi aí que ele começou aquele relato confuso. De repente, espicaçou memórias adormecidas e conquistou o interesse febricitante do meu tio. Tinha havido um rápido tremor de terra na noite anterior, o mais forte sentido na Nova Inglaterra em muitos anos. E a imaginação de Wilcox fora fortemente abalada. Recolhendo-se ao leito, ele teve um sonho sem precedentes, com grandes cidades ciclópicas, construídas com blocos titânicos e monólitos projetados para o céu. Tudo exudando um limo verde e sinistro de horror latente. E as paredes e pilares estavam cobertos de hieróglifos. E de algum ponto indeterminado abaixo chegava uma voz, que não era uma voz, é uma sensação caótica que somente a fantasia poderia transformar em som, mas que ele tentara transmitir com um amontoado de letras quase impronunciável: Cthulhu Ftagna. A misórdia verbal foi a chave para a recordação que exaltou e perturbou o professor Angel. Ele interrogou o escultor, o rapaz, com meticulosidade científica, tilha insinuar-se em seu torpor. E o meu tio culpou a velhice, disse Wilcox mais tarde, pela lentidão com que identificou os hieróglifos e a imagem. Muitas de suas perguntas pareceram deslocadas para o visitante, em especial as que tentavam relacioná-lo com cultos ou sociedades estranhos. E Wilcox não pôde compreender as repetidas promessas de silêncio que lhe foram feitas em troca de ser aceito em alguma ordem religiosa mística ou pagã. Quando o professor Angel se convenceu de que o escultor ignorava mesmo qualquer culto ou sistema de sabedoria críptica, assediou o visitante com pedidos para que ele lhe relatasse os sonhos futuros. E isso rendeu frutos regulares. Depois da primeira entrevista, o manuscrito registra visitas diárias do jovem, durante as quais ele relatava fragmentos surpreendentes de imaginação noturna, cujo tema constante era alguma vista ciclópica terrível de pedra escura e gotejante, com uma voz ou inteligência subterrânea, gritando monotonamente através de enigmáticos impactos sensoriais, só possíveis de descrever com palavras sem sentido. Os dois sons repetidos com maior frequência. E sonheceu. E indagações feitas em suas moradias revelaram que, atacado por um tipo desconhecido de febre, ele fora levado para sua casa de família, em Waterman Street. Ele havia gritado durante a noite, despertado os outros artistas do prédio, e havia manifestado, a partir daquele momento, condições alternadas de consciência e delírio. Bom, meu tio telefonou incontinente para a família, e dali em diante passou a acompanhar o seu caso de perto, telefonando muitas vezes para o consultório do Dr. Tobey, na Thayer Street, o médico que estava acompanhando o caso. A mente febril do jovem, ao que parecia, estava retida em coisas estranhas, e o médico chegava a estremecer quando as mencionava. Essas coisas
incluíam não só a repetição do que ele tinha sonhado antes, mas envolviam também algo gigantesco, com milhas de altura, que andava ou se arrastava de um lado para o outro. E em nenhum momento ele descreveu essa coisa, mas expressões alucinadas ocasionais, reproduzidas pelo Dr. Tobey, convenceram o professor de que ela devia ser idêntica à monstruosidade inominável que ele tentava. A sua temperatura, por estranho que pareça, não subia muito acima do normal, mas o seu estado geral sugeria antes uma febre genuína do que uma perturbação mental. No dia 2 de abril, por volta das 3 da tarde, todos os sintomas da doença de Wilcox desapareceram, de uma hora para outra. Ele se sentou na cama, espantado por estar em casa e sem a menor noção do que tinha acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Recebendo alta do médico, voltou nos seus aposentos em 3 dias, mas deixou de prestar qualquer ajuda ao professor Angel. Todos os vestígios dos sonhos estranhos tinham sumido da sua memória, e o meu tio não guardou nenhum registro de seus pensamentos noturnos depois de uma semana de relatos insossos e irrelevantes sobre visões perfeitamente normais. E aqui terminava a primeira parte do manuscrito. Mas referências a algumas anotações espalhadas deram-me muito o que pensar, tanto pelo fato que só o arraigado ceticismo que marcava então a minha filosofia pode explicar a persistente aversão que senti pelo artista. As anotações em questão descreviam os sonhos de várias pessoas no mesmo período em que o jovem Wilcox sofrera suas estranhas. Poderia fazer perguntas sem parecer impertinente, pedindo-lhe que relatassem seus sonhos e as datas de qualquer visão extraordinária do passado recente. A receptividade ao seu pedido parece ter sido irregular, mas ele deve ter recebido, no mínimo, mais respostas do que uma pessoa normal poderia lhe dar sem uma secretária. Essa correspondência original não foi preservada, mas as suas anotações formaram um resumo completo e realmente significativo. Às pessoas comuns da sociedade e do meio comercial, o sal da terra da Nova Inglaterra tradicional deram um retorno quase negativo, embora casos esparsos de impressões noturnas perturbadoras, mas informes apareceram aqui e ali, sempre entre dia 23 de março e 2 de abril, o tempo do delírio do jovem Wilcox. Os jovens da ciência foram afetados um pouco mais, embora que de 4 casos de descrição vaga surgiram vislumbres fugidios de paisagens exóticas, e em um caso seja mencionado o pavor de alguma coisa anormal. Foi dos artistas e poetas que vieram as respostas pertinentes, e tenho clareza de que o pânico se alastraria dedutivas ou editado a correspondência para corroborar o que ele estava potencialmente inclinado a ver. Isso reforçou a minha ideia de que Wilcox, de alguma forma conhecedor dos dados antigos que meu tio possuía, vinha se insinuando junto ao veterano cientista. As respostas daqueles estetas contavam uma história perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, uma grande parte deles havia tido sonhos extraordinários, e a intensidade dos sonhos havia sido muito maior durante o período do delírio do escultor. Mais de 1/4 dos que relataram algo registraram cenas e sons vagos parecidos com os descritos por Wilcox.
e alguns sonhadores confessaram ter sentido um intenso pavor da gigantesca e indescritível criatura, avistada quase no fim. Um caso que a anotação descreve com ênfase muito triste. Um indivíduo, um arquiteto muito conhecido com propensões para a teosofia e o ocultismo, tornou-se um louco furioso na data do acesso do jovem Wilcox e expirou alguns meses mais tarde, depois de gritar incessantemente para ser salvo de algum invasor fugido do inferno. Se o meu tio tivesse organizado ele, eu só consegui localizar alguns. Desses, porém, confirmei as anotações por completo. Muitas vezes me perguntei se todos os objetos das inquisições do professor ficaram tão perplexos quanto esses poucos. É bom que não lhes chegue nenhuma explicação. Os recortes da imprensa, como sugeri, abordavam casos de pânico, mania e excentricidades durante o período em questão. O professor Angel deve ter se valido de um serviço especial, pois era imenso o número de recortes de fontes espalhadas por todo o globo. Aqui, um suicídio noturno em Londres. Alguém que dormia sozinho havia saltado pela janela depois de lançar um grito assustador. Ali, uma carta delirante ao editor de um jornal na América do Sul, onde um fanático deduz um futuro tétrico de visões que tivera. Um despacho da Califórnia descreve uma colônia de teosofistas distribuindo mantos brancos em massa para algum acontecimento glorioso que nunca chega, enquanto notícias da Índia falam com reservas de sérias rebeliões de nativos no final de março. Orgias de voodoo multiplicaram-se no Haiti e povos avançados na África registram murmúrios ominosos. Funcionários americanos nas Filipinas, na região oeste da Irlanda também, correm abundantes rumores de lendas fabulosas, e um pintor de temas fantásticos, Aldos Bonot, expõe uma blasfema paisagem onírica no Salão da Primavera de Paris de 1926. E são numerosos os distúrbios registrados em asilos de loucos que só um milagre poderia ter impedido a comunidade médica de observar os estranhos paralelismos e tirar conclusões enganosas. No todo, um espantoso maço de recortes, e até hoje mal consigo entender o calejado racionalismo que me fez deixá-los de lado. Mas eu estava convencido então de que o jovem Wilcox tinha conhecimentos dos assuntos mais antigos mencionados pelo professor. Capítulo 2. A narrativa do inspetor Legras. Os assuntos antigos que tornavam o sonho e o baixo relevo do escultor tão significativos para o meu tio constituíam um tema da segunda metade do seu extenso manuscrito. Ao que parece, o professor Angel já tinha visto a silhueta infernal da monstruosidade sem nome. Já tinha se intrigado com os misteriosos hieróglifos e ouvido a sente e terrível, que não causa espanto que ele tenha perseguido o jovem Wilcox com perguntas e solicitações de dados. A experiência anterior tinha ocorrido em 1908, 17 anos antes, quando a Sociedade Antropológica Americana realizara o seu encontro anual em St. Louis. O professor Angel, como convinha a qualquer com sua autoridade e suas realizações, teve um papel destacado em todas as deliberações. E foi um dos primeiros a ser abordado por diversos leigos que aproveitaram a convocação para formular perguntas querendo respostas corretas e problemas para uma solução especializada. O principal desses leigos, e dentro em pouco,
O centro de interesse de todos os participantes era um homem de meia idade e aparência comum, que tinha vindo de Nova Orleans atrás de informações especiais impossíveis de obter junto a alguma fonte local. Chamava-se John Raymond Legrasse, e era de profissão inspetor da polícia. Trouxera consigo o motivo de sua visita: uma estatueta de pedra, grotesca, repulsiva e, ao que tudo indica, muito antiga, cuja origem não poderia determinar. Não se deve supor que o inspetor Legrasse tivesse o menor interesse em arqueologia, longe disso. Ao contrário, seu virado alguns meses antes nos pântanos arborizados ao sul de Nova Orleans, durante uma batida a uma suposta reunião voodoo. E os ritos a ela associados eram tão extraordinários que a polícia não pôde deixar de concluir que tinha topado com um culto demoníaco totalmente desconhecido e muito mais diabólico do que os mais tenebrosos círculos do voodoo. Bom, sobre a sua origem, afora as histórias desencontradas, inacreditáveis extraídas dos praticantes capturados, não se haveria de descobrir absolutamente nada. O que explicava a ansiedade da polícia por qualquer sabedoria arcaica que ajudasse a situar o pavoroso símbolo e, através dele, constituir a origem do culto. O inspetor Legrasse não estava preparado para a sensação que seu oferecimento provocou. Bastou uma vista ao objeto para colocar os homens de ciência em estado de tensa excitação. E sem demora eles se aglomeraram ao redor para examinar a diminuta figura cuja absoluta estranheza e aparência de antiguidade abissal sugeriam poderosamente panoramas arcaicos e fechados. Nenhuma escola de escultura identificável havia inspirado o terrível objeto. Mas, entretanto, centenas, milhares de anos, talvez, pareciam gravados na superfície turva. O desejo tinha 7 a 8 polegadas de altura e um acabamento artístico raro. Representava um monstro de perfil meio antropóide, mas com uma cabeça de polvo, com um amontoado de tentáculos por face e um corpo coberto por escamas aparentemente elástico, garras prodigiosas nas patas dianteiras e traseiras e as asas longas e estreitas nas costas. A coisa, que parecia animada de uma malignidade terrível e apavorante, tinha o corpo um tanto estufado e estava acocorada em um pedestal, ou bloco retangular com inscrições indecifráveis. As pontas das asas tocavam na borda escura do bloco. O traseiro ocupava o centro, e enquanto as garras longas e curvas das patas traseiras dobradas agarravam a borda frontal e se prolongavam até 1/4 de distância até a base do pedestal. A cabeça cefalópode estava curvada para frente de tal forma que as pontas dos tentáculos faciais raspavam nos dorsos das patas dianteiras, que se apoiavam nos joelhos erguidos da figura acocorada. Ela dava uma impressão geral de estar viva, e era ainda mais assustadora por sua origem ser tão absolutamente desconhecida. A sua antiguidade imensa de alguma outra era. Bom, em contrapartida, o próprio material de que era feita constituía um mistério, pois a pedra lisa, preto esverdeada, com suas listas ou estrias douradas, ou iridescentes que não se assemelhavam a nada que a geologia ou a mineralogia conhecessem. As inscrições ao longo da base eram também instigantes, e nenhum dos presentes, apesar de ali se encontrar metade do conhecimento especializado do mundo nesse campo, conseguiu formar a menor ideia, nem mesmo de sua mais remota filiação linguística. Assim como a figura e o material, elas pertenciam a algo terrivelmente antigo e distinto da humanidade,
tal como a conhecemos. Algo que sugeria com pavor ciclos de vidas remotos e profanos, alheios ao nosso mundo e às nossas concepções. Contudo, enquanto os membros abanavam com seriedade as cabeças e confessavam sua derrota em face do problema apresentado pelo inspetor, uma pessoa naquela reunião presumiu um